Oi, pessoal. Continuando a falar de morte e de luto, agora eu vou falar um pouco quando a morte, o falecimento é de um dos pais, quando há um falecimento precoce de um dos pais. E quando que eu considero que há um falecimento precoce? Eu considero quando um dos pais vem a falecer antes que os filhos atinjam a vida adulta. Então, isso quer dizer mais ou menos uma morte antes que os filhos cheguem aí à faixa dos 18 aos 20 anos, 18 aos 22, tá? Que é exatamente a etapa onde a criança, onde ela está saindo da adolescência e está ganhando seu espaço na vida adulta, tá? E é importante falar disso. É importante falar quando há uma morte de um dos pais durante esta fase ou até mesmo antes, né? Ou seja, qualquer período antes de que a criança atinja uma maioridade, uma postura mais adulta na vida, tá? E conforme este falecimento, conforme essa morte acontece, e a criança, conforme isso acontece, digamos assim, quanto mais, vou formular de outra forma, quanto mais recente para a criança for a morte de um dos pais, mais intenso, mais forte serão as marcas que ficarão. Ponto. O que eu quero dizer com isso? E isso é muito importante porque isso, por exemplo, tem muita diferença de quando há uma morte, por exemplo, dos avós, quando há a morte de tios, tá? Que não estão tão próximos assim da criança, do adolescente ou do jovem adulto, quando são seus pais que falecem, tá? Então, primeiro que há aí uma espécie de inversão da ordem, digamos assim, natural das coisas, porque se você for olhar de um ponto de vista prático, né, deveriam morrer os avós, depois deveriam morrer os pais e aí depois os filhos, porque já teriam aí passado um bom tempo, teriam se amadurecido, teriam crescido. Só que quando acontece isso, acontece uma coisa que não segue muito essa lógica. Porém, acontece e é importante que a gente fale, tá? É importante também das consequências que isso traz dentro da família. Então, por exemplo, vou pegar uma situação onde há uma morte precoce, por exemplo, do pai, né? Então, na família, ela é estruturada, né? Pai e mãe são que dão origem a um bebê, tá? Então, a base da família, por exemplo, nesses moldes, tem alguém ocupando o lugar do pai e alguém ocupando o lugar da mãe, seja em qualquer tipo de família, tá? Então, quando há a morte prematura de um desses, é como se esta função de pai ou de mãe, no caso do pai que eu estou dando, essa pessoa faleceu. Então, ela não vai estar mais presente para fazer essa função. Mas não significa que esta função vai ficar sem alguém que a execute. Entende? Então, ou seja, o que acontece na prática é assim: o pai falece, a mãe se vê sozinha, né, na tarefa de continuar essa família. Então, ou seja, a mãe fica numa posição e também a pessoa que, digamos assim, sofre com essa perda, o cônjuge que sofre com essa perda, ele fica numa posição realmente muito complicada e de muita dor no primeiro momento. Que primeiro ela precisa encarar que perdeu o seu cônjuge, então perdeu o vínculo com aquela pessoa. Isso por si só já gera dor, tá? Eu perdi a ligação com esta pessoa que eu gostava, essa pessoa com a qual eu me casei, e gerei filhos. E isto é uma dor grande e que precisa ser honrada, que precisa ser legitimada. E depois de feito esse trabalho, a pessoa se vê sozinha, tendo que fazer a tarefa dos dois, tarefa que lhe cabe como ser ali dentro desse sistema familiar e a tarefa daquele que foi embora. Então é um lugar assim em que a pessoa que fica precisa desenvolver aí uma consciência, um ego muito forte para lidar com essa situação. Não é uma situação fácil, tá?
E é nessa situação, né, que as crianças estão ali como grandes antenas captando tudo o que está acontecendo. E as crianças têm uma ligação muito forte com os pais, então eles percebem, eles são sensíveis ao estado de humor dos pais. Então ele vai perceber que um dos dois ali que comandam, pai e mãe, faltou. Também tem a dor da criança ali de não ter mais aquele vínculo, não ter mais aquela pessoa, mas há também uma pessoa que ficou, que está com angústia, que está com ansiedade, que, ou seja, não está normal. A criança percebe que as coisas não estão normais. Então, o que ela vai tentar fazer? É muito comum isso. A gente percebe no trabalho com as constelações familiares que uma criança vai tentar, né? Então aqui eu tenho o nível pai e mãe e aqui os filhos. Então, ou seja, tem pai e mãe, um pai faleceu, infelizmente. Então a criança que está nesse nível, ela vai tentar chegar nesse nível, tentar suprir um pouco da carência, fazendo coisas que são da função daquela pessoa que faleceu. Para quê? Porque ela entende que com isso, a pessoa que ficou, nesse caso exemplo que eu estou dando é a mãe, vai ficar um pouco mais calma. Ele vai poder sentir que ela vai conseguir aliviar um pouco o peso dessa pessoa que ficou. É muito comum você perceber esse fenômeno. Tá? Agora, o que isso acarreta? Quais são as consequências? Bom, para a criança, ao fazer esse movimento, né, de sair desse nível de filho para tentar compensar um pouco, esta compensação que ele faz, ao fazê-la, ele sacrifica uma parte da sua infância para fazer isso. Ele sacrifica uma parte da sua posição de filho para ocupar esse outro nível. Tá? E ele vai vivenciar isso inconscientemente, ele não tem consciência disso. Tá? Quem guia isso são, obviamente, essas necessidades de manter o vínculo, de manter ali um sentimento de harmonia dentro do sistema. Né? Ninguém diz para a criança fazer isso, ela vai fazer inconscientemente e também inconscientemente dos resultados e consequências que isso possa vir a ter no futuro, porque o que ela quer naquele momento é terminar com aquele sofrimento, é aliviar um pouco a barra ali do ambiente para que ela possa ficar bem no ambiente, entende? Então ela não tem consciência do que ela está fazendo, entendeu? Então há essa compensação. Então por isso que é muito importante, tá, prestar atenção quando acontece o falecimento precoce de um dos pais, porque além de toda a dor envolvida da perda de vínculo, há também o desencadeamento de uma situação que vai mudar o sistema e que vai trazer consequências diretas para esse sistema, que é o quê? Que a pessoa que ficou vai se sentir de certa forma sobrecarregada, mas também ao mesmo tempo tendo que lidar com aquela dor do que está acontecendo, e algum dos filhos inconscientemente vai tentar suprir esse lugar, só que para o filho isso é complicado. Por quê? Porque é uma espécie de trauma. Esse é um outro aspecto importante que ocorre nessa situação, porque ele vai fazer esta compensação às custas da sua infância, da sua adolescência, de um estágio de desenvolvimento psíquico, emocional, e até mesmo biológico, muito importante. Entendeu? E isso vai cobrar a conta mais para frente. Isso tem consequências depois na vida adulta. Ok? Então, super importante encarar e considerar todas essas coisas que acontecem quando há um falecimento precoce de um dos pais. Ok? Obrigado e até o próximo vídeo.